do nono ano do Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade José Carrilho, dando sequência aos nossos estudos em torno do artigo de opinião. Trago alguns conhecimentos que irão agregar à visão introdutória que vocês obtiveram na última aula. Portanto, pensemos conjuntamente que o artigo de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Haja vista que é a partir do artigo que o indivíduo expressa o seu juízo de valor, expressa a sua crítica, a sua forma de enxergar a sociedade. Aprender a ler e a escrever, esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar a cidadania. Portanto, nós temos uma responsabilidade social que se faz inscrita, corresponsável para aqueles que produzem o gênero artigo de opinião. E, para tanto, é necessário que nós façamos uma análise acerca do articulista. Então, se eu tenho uma apresentação de que o artigo ele se presta a tão somente trazer fatos críticos, denotando para os problemas sociais vivenciados na sociedade, é também estratégico que nós tenhamos um olhar para o articulista. É geralmente um especialista ou uma pessoa reconhecida na comunidade que escreve artigos de opinião sobre algum assunto que está sendo discutido na mídia impressa, internet ou televisão. Portanto, nós percebemos que aquele que produz o artigo de opinião detém um dado saber das múltiplas áreas do conhecimento e, a partir desse saber materializado na sociedade, a partir dos problemas oriundos da tecnologia, do desemprego, dos problemas da inflação, por exemplo, ele produz um texto crítico e reflexivo sobre a sociedade. E o artigo de opinião, ele possui algumas facetas, algumas nuances muito interessantes, não é? Frequentemente exposto em um jornal, ele vai trazer uma posição, ele vai estar respaldado por uma notícia, por um fato polêmico. É claro que ele vai conter um argumento, não é? É necessário que esse articulista ele possa expressar uma opinião acerca do ocorrido e, claro, que esse ponto de vista se faz ainda mais perceptível e inscrito na proposta do artigo de opinião. Né? Para além disso, né, para que nós entendamos verdadeiramente do que se trata, sou contra a redução da maioridade penal. Né? Renato Roseno. Então nós temos a expressão de um juízo de valor. Sou contra a redução da maioridade penal. Na leitura, verifica-se o quê? É baseado numa questão polêmica, porque nós sabemos que a sociedade discute acerca desse ponto. Há posicionamento em relação ao que foi dito sobre o assunto controverso. É necessário que, ao expor a opinião, eu consiga comprová-la, convencê-la, persuadi-la, né? Apresenta argumentos que sustentam a posição assumida, portanto, não cabe apenas ser favorável ou ser contrário, é de fundamental importância que o articulista demonstre o porquê daquele posicionamento. Antecipa e contesta os argumentos dos oponentes, e aqui é muito interessante perceber essa dinâmica do artigo de opinião, porque não é deslegitimar a opinião do outro, mas neutralizá-la a partir do momento que apresento a minha ancorada em fatos, ancorada em dados estatísticos, em discursos de autoridade, articula o texto e o finaliza com uma
conclusão. Diferentemente da dissertação argumentativa, nós percebemos que o artigo de opinião ele não precisa necessariamente de uma intervenção social, né? Além dessa compreensão acerca do eixo temático que está dentro do artigo, eu vou ter a questão polêmica, eu vou ter um posicionamento, eu vou argumentar, eu vou contestar e aí sim apresento a minha conclusão. Tá? Para além disso, eu preciso sistematizar esse posicionamento e trato dos tipos de argumento. Então eu vou ter o primeiro, que é o argumento de autoridade, o de exemplificação, o de prova, o de princípio ou crença pessoal, de causa e consequência. Para tanto, vamos descortinar cada um deles. Começando pelo argumento de autoridade, que é aquele mais comum e que aparece com frequência nos textos. Então eu tenho: ajuda a sustentar sua posição, lançando mão da voz de um especialista, uma pessoa respeitável, líder, artista, político, uma instituição de pesquisa considerada autoridade no assunto. E aqui eu tenho um exemplo. Para a antropóloga Ivone Maggi, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituir o conceito de raça só traz sofrimento. Então perceba que eu tenho a voz de uma pesquisadora dentro de um espaço de produção do conhecimento que vem a ser a universidade e que houve uma fonte precisa, que é um jornal, não é? Folha de São Paulo, um jornal de muita credibilidade. Portanto, perceba que é uma pesquisadora dentro de um departamento de pesquisa propiciado por um recorte de uma grande organização da imprensa. O argumento de exemplificação relata um fato ocorrido com ele ou com alguém para dar um exemplo de como aquilo que ele defende é válido. Então, nesse sentido, olha o exemplo. A saúde do município anda mal cuidada. Muitos cidadãos relatam que foram aos postos de saúde e não havia médicos para atendê-los. Então, note que, no primeiro momento do argumento, houve apenas a demonstração da insatisfação, de que aquele serviço não estava sendo prestado em conformidade. E como que eu comprovo isso? Dizendo que alguns cidadãos, ao procurar os postos de saúde, foram desacreditados pela ausência de atendimento. Então eu exemplifico, né? Não é apenas uma visão unilateral, é uma percepção que é sim coletiva. E argumento de prova. Comprova seus argumentos com informações incontestáveis, dados estatísticos, fatos históricos, acontecimentos notórios. Em Blumenau, aqui nós temos o exemplo, 114 mil residências têm acesso à água tratada, mas apenas 1.014 possuem tratamento de esgoto. E aqui eu tenho a fonte, ó, Ivan Naatz, Saneamento Básico, Florianópolis, 4 de setembro, edição 7.816. Então perceba que, quando eu penso em provar o meu argumento, eu preciso de dados estatísticos, eu preciso de números que vão atestar o quão essa situação está degradante, o quanto ela precisa ser aprimorada. Então notem que discutir artigo de opinião é fundamental a partir do momento em que eu faço leitura de estatística também. Argumento de princípio ou crença pessoal. Refere-se a valores éticos ou morais supostamente irrefutável, né? Como seria esse exemplo? Como já afirmei, sou contra o aborto. Além de tudo que disse anteriormente, a vida é um dom de Deus e nenhum homem tem o direito de tirá-lo. Então perceba que o argumento que embasa essa exemplificação é tão somente perceber que há um princípio de moralização aqui, né? Cita-se ou lança-se mão da sua crença, do seu credo, de toda essa perspectiva do transcendente que para muitos é essencial
para que as escolhas possam ser feitas. Então perceba que o argumento ele também está respaldado nesse princípio. Tem o argumento de causa e consequência, afirma que um fato ocorre em decorrência do outro, portanto há sempre um acontecimento que motiva, que desencadeia, que gera uma situação problemática e como tal, olha o exemplo. Atualmente são 4,5 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos que estão fora da escola e do mercado de trabalho. Totalmente vulneráveis a ingressar na vida fácil do crime, esses jovens tiveram vários motivos para estarem nessa situação. Entre eles, o desleixo do poder público. Então, qual que é a minha causa? Eu tenho um alto índice, um alto quantitativo de alunos que não estão frequentando o espaço de ensino e, consequentemente, um aumento da criminalidade. Então, olha a relação de causa e consequência sendo estabelecida aqui. A minha causa, a evasão escolar, e a consequência, o índice de criminalidade. As questões polêmicas, não é? Questões polêmicas voltadas para o ambiente escolar. Usar boné atrapalha a aula? Deveria ser permitida a troca de beijos na escola? Então perceba que eu tenho aqui questões, né, que podem ingressar no nosso contexto de escola, para que nós pensemos a nossa realidade. Questões polêmicas voltadas para a sociedade em geral. O desarmamento da população diminuiria ou não a violência? Né? A pena de morte ajuda a diminuir a criminalidade? A sociedade tem o direito de tirar a vida de um criminoso? Então perceba que essas questões, elas frequentemente vão dialogar em torno de um eixo comum, né? Que é um problema, que é uma situação conflitante. Aqui eu tenho alguns elementos que serão disponibilizados para que vocês possam acessar no momento da escrita, né? Tomada de posição, indicação de certeza, indicação de probabilidade, acréscimo de argumentos, organização geral do texto, introdução da conclusão. É necessário que nós pensemos o quanto que as locuções conjuntivas, as conjunções como um todo, elas prestam um trabalho a serviço dessa coerência e dessa coesão. Vozes no artigo de opinião. Então eu vou ter dados quantitativos ou qualitativos, estatísticos, números, dados científicos e discursos de autoridade. Eu só preciso mapear esse contexto para que a minha produção ela esteja em sintonia com os problemas devidamente tratados a partir da proposta. Então eu vou ter, tem como base uma questão polêmica, né? Isso é fundamental. Há um posicionamento em relação a algum assunto controverso, que vai gerar conflito, que vai gerar fissura, cisão, tensionamento. Apresenta argumentos ou razões que sustentam a posição assumida pelo autor. Então nós percebemos que, via de regra, é um texto que vai expressar esse juízo, antecipa e contesta argumentos do oponente e finaliza com uma conclusão. E aqui nós percebemos um esquema da polêmica, da posição, da argumentação, contestação e conclusão. Mais adiante, já para os encaminhamentos finais, pensando na estrutura desse artigo, como que ele é fixado. Então eu tenho os elementos articuladores, as conjunções, as preposições, tipos de argumento, de autoridade, de causa e consequência, de prova, de opinião ou crença pessoal, de exemplificação, os dados quantitativos, né, que podem vir a se materializar pelas estatísticas, pelas vozes, pelos discursos de autoridade, pelos dados científicos, pelos números. E aqui eu trago um texto que inclusive foi trabalhado em sala de aula, né? Corrupção cultural ou organizada, para que vocês possam fazer uma análise da estrutura. Aqui eu tenho o título, né? Quem assina, o veículo, quando, né? E qual é o recorte dentro da polêmica solicitada. E aqui nós temos o texto, que vocês conhecem, o texto Renato Janine Ribeiro, onde o articulista coloca os créditos, né?
uma mensagem padrão que é típica do periódico e do jornal ao qual se correlaciona. E por fim, eu trago a vocês algumas questões que eu gostaria que vocês pensassem no próprio caderno, né? Seu artigo parte de uma questão polêmica? Você colocou o leitor a par da questão? Tomou uma posição? Introduziu sua opinião com expressões como penso que, na minha opinião? Levou em consideração os pontos de vista dos opositores para construir seus argumentos? Por exemplo, para fulano de tal, a questão é sem solução. Ele exagera, pois. Usou expressões que introduzem os argumentos como pois ou porquê? Vocês devem se recordar que na última aula foi sugestionado que vocês produzissem um artigo de opinião. Agora vocês irão analisar nessas orientações, porque o indicativo é a refacção. Você vai analisar se o seu artigo de opinião ele obedece a esses parâmetros. Usou argumentos de autoridade, de exemplificação, de prova, de princípio, de crença pessoal, de causa e consequência? Usou expressões para introduzir a conclusão como então, assim, portanto? Então, note que nesse segundo passo é justamente a refacção. Concluiu o texto reforçando sua posição? Verificou se a pontuação está correta? Corrigiu os erros de ortografia? Substituiu palavras repetidas e excluiu as desnecessárias? Escreveu com letra legível para que todos possam entender? Encontrou um bom título para o artigo? Então você vai fazer essa análise, né? Vocês produziram um artigo de opinião na nossa última videoaula, agora vocês irão comparar com essas orientações e refazer no próprio caderno de produção textual, certo? Esse material vai estar disponível no GR8, você pode acessá-lo para tirar suas dúvidas, haverá também um fórum, bem como o WhatsApp e o e-mail, certo? Desde já agradeço e me coloco à disposição para eventuais dúvidas.